Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin e estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora UFSM, aqui na UniFM 107.9. Você pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm, e ainda no @livraria e grife UFSM e também no @ineditados podcast. A nossa loja está com vários lançamentos, inclusive em vestuário, em acessórios, com a identidade visual da UFSM, bastante novidade chegando e ainda com descontos e condições especiais agora para volta às aulas durante essa semana, ainda até sexta-feira, então aproveita. A nossa loja fica atrás do posto de gasolina, logo que você entra, tem o arco da universidade, né, que é o grande pórtico da nossa instituição, tem o posto de gasolina à esquerda e logo na lateral tem a nossa loja. Dá uma olhada lá que o pessoal está te esperando. E dando sequência ao nosso mês dedicado às artes e letras, dessa vez o episódio é uma conversa com, por que não dizer, o premiado produtor musical da UFSM, o Márcio Echeverri. Seja bem-vindo, Márcio. Oi, boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da UniFM. Bom, a gente teve a satisfação de se conhecer em virtude do Rede Básica, no projeto Rede Básica, que a professora Regina já esteve aqui falando conosco, dando entrevista conosco, e também o professor Guinter, que faz toda uma miríade de atividades nas escolas, ali com os projetos de extensão também, junto do projeto Rede, o Juca nas escolas, exato, e em alguma maneira a gente está envolvido nesses projetos, envolvido no Samantha, né? O Mundo de Samantha, que também. A professora, quer dizer, não é professora, né? Ela é nossa colega aqui, mas ela é pedagoga, né? A Maria Aparecida Zolim, a autora, já esteve aqui falando conosco. E eu, de minha parte, posso dizer que tem sido uma parceria muito frutífera, né? Então, conta como é que é a tua... Desde quando, assim, a tua formação... O pequenino Márcio, teve em algum momento lá na infância que olhou e disse, nossa, mas é com isso aqui que eu quero trabalhar o resto da minha vida? Pois a coisa foi acontecendo, mas eu comecei assim, desde criança, a estudar música. Estudei piano, conservatório, no IMBA, em Bagé, que eu sou natural de Bagé. Tem um conservatório muito legal lá, que tem piano, canto, instrumentos de orquestra, assim. E daí eu comecei depois a tocar em bandas no colégio, já tocando teclado e mais na área da música popular. E daí eu sempre faz parte da minha vida estar tocando com alguém, estar numa banda, estar com essa coisa, sabe? E a família tinha gente envolvida? Meu pai tocava vários instrumentos. Tocava acordeão, tocava violino, tocava violão. Outros irmãos também, o pessoal é bom de guitarra, sabe? Ouvido, né? Já tem ouvido também. Mas eu fui pro lado das teclas e daí eu estudei... Isso de eu vim parar O meu trabalho principal é com trilha sonora, né? Dentro do espectro da música. Mas eu fiz uma passagem pelo curso de publicidade aqui da UFSM antes. E é ali que despertou essa coisa do audiovisual, né? Da música, da imagem conectada com a música, de fazer essa relação, né? Da comunicação musical, né? E daí, a partir disso, eu fui focando depois mais no lado da música mesmo. Aí eu fiz bacharelado em Santa Maria, que fiz na UFSM também o bacharelado em composição. Trabalhei bastante, um período de práticas dentro da área do audiovisual e com arranjos também. Aí depois eu acabei optando por aprofundar mais, fazer um mestrado dentro dessa área de trilha sonora. Eu fui para fazer na Europa, na Espanha. Não, mas não vamos nos adiantar. Não vamos nos adiantar. Devagar. Perdão, eu não sou muito acostumado com essas coisas de falar em microfone. É que eu acho assim, tem umas coisas que a gente sempre puxa aqui, os assuntos, que a gente sempre preza dentro da instituição, tem essa coisa que é a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade. E eu penso muito na sensibilidade que a pessoa tem que ter, né? Como tu comentou aí, de estar fazendo um outro curso
E como tu já tinha essa pegada musical, desde a infância, desde sempre, tu conseguiu conectar a parte, vamos dizer assim, né, comunicacional, enfim, publicitária, era na publicidade que tu fazia. Publicidade. Com a parte... porque a música, ela conduz todo um jeito de entender uma determinada peça, Isso. né, que é muito peculiar. A pessoa troca a trilha, muda tudo. Claro. Né? Tu pode estar com a mesma sequência de imagens e aparece alguma coisa de um outro ritmo, numa outra vibe. Tu pode terminar a propaganda gargalhando ou chorando, né? Exato. E isso, para tu ter essa noção mesmo, quando é dentro da faculdade, tu podia ter dito, não, mas eu vou continuar dentro da comunicação e vou ir para essa parte mesmo na comunicação. Mas não, tu preferiu retomar a parte da música, aprofundar ainda mais na música, né? Tu não se contentou em ficar com aquele conhecimento que tu já tinha, que já era bom, já era grande, sim, né? Então, dentro dessa... Eu acho que é importante destacar isso. Lá no teu colégio, no conservatório, a maioria das atividades, elas são mais voltadas para o clássico, eu imagino. Sim. E a tua atividade com banda e tal, então pegava Veio uma depois. coisa... Veio depois, Mas eu acho que isso aí, eu acho que é o bichinho da música que ele morde a gente, sabe? Porque quando eu entrei na publicidade, eu também já queria entrar lá já pensando na coisa do jingle, entendeu? E de como usar a música dentro da comunicação, né? E daí, quando tinha um festival de cinema na época, 2001, 2002, já tava, foi uma época bem forte em Santa Maria, né? E daí eu participei, nas 2 edições que eu fiz, eu ganhei prêmio de trilha. E daí eu já tava sempre querendo... Tu não era nem graduado ainda. Não, eu nem tinha estudado música na época, era É. mais de ouvido, assim, mais de... mas com essa coisa, assim, da comunicação, de tentar descobrir mesmo como é que a música conversa, assim, esse exemplo que tu deu, né, que a gente muda a música numa imagem, muda o entendimento que o espectador tem, né? Isso, para mim, ainda até hoje é uma curiosidade que eu tenho e que eu tento... trabalhar nisso aí, né? Nessa coisa de como que... Por que as pessoas percebem a música sendo... falando coisas que a fala e nem a imagem lá dizem, né? Onde que isso pega na pessoa, né? Porque eu vejo, principalmente... As campanhas natalinas são sempre um caso à parte, né? Sempre tem um crescente, um violino que entra no lugar certo e naquele momento a pessoa passa e debulha. Ali a propaganda ganhou o coração Claro. de quem está assistindo. Então, e é muito difícil fazer esse mapeamento, porque afinal de contas as pessoas são completamente diferentes. Então, onde que pega, né? Que eu acho que é uma coisa quase mágica. Assim, eu vejo a música como uma coisa que pode mudar o estado mental da pessoa da forma mais rápida. Tanto, esse caso da propaganda é um clássico, porque às vezes tu tem 30 segundos de propaganda, né? O que é 30 segundos? E a pessoa começa a assistir num estado emocional, talvez ele viu um noticiário, alguma coisa, não tá legal. Aí vem aquela propaganda super inspiradora, as abelhinhas e tudo é feliz, tudo tá na... E criança correndo, e daí a não pessoa... temos problemas. E aí a pessoa termina ali emocionada, em 30 segundos ela tá... respirando fundo, assim, deu uma chorada também, já sentiu e tudo por causa da música. Porque se fosse só a imagem, ali a pessoa ia dizer, legal, mas não é a mesma coisa, né? É essa maneira que o som tem de carregar a emoção, de comover, né? Eu não sei explicar, tá? Simplesmente acontece. Acho que é muitos anos que a gente escuta um tipo de harmonia e de melodias que tem uma relação com a emoção, como a gente percebe, né? Já vai conectando. Vai conectando. Bom, mas então agora vamos para tua graduação, concluir a graduação aqui na UFSM? Exato, fiz aqui curso de composição, que também é um curso de composição mais voltado para o clássico, né? E para o erudito não tem assim essa relação com a música popular, com a trilha sonora, essas coisas. Durante a minha graduação aqui na UFSM eu ia fazendo por conta, comprando livros de arranjo, livros de trilha sonora, né? E daí eu fui vendo também que essa área ela é um pouco deficiente aqui no país para te aprofundar, né? Porque os livros que eu comprava são todos ou americanos ou coisa da Europa. É uma coisa que eu acho que é importante destacar, que não sei, dentro de um hall
de instituições nacionais, a gente talvez tenha aqui na instituição um curso que já é bem diferenciado, porque ele tem o teste de aptidão, né? A pessoa, para entrar, ela já precisa ter um conhecimento que seja um pouquinho acima, né? A pessoa não entra no curso de música para aprender música do zero, né? Sim. Então, isso já pega o teu conhecimento. Como é que foi quando tu entrou no curso? Tu teve que fazer o teste também? Sim, eu tive que fazer o teste e foi a primeira turma de composição que tinha. E na época eu já mirava o trabalho na trilha sonora porque eu ia fazer piano. Eu já estava fazendo o preparatório de piano aqui no curso de extensão, do curso de música. Que infelizmente não tem mais esse curso, que era pena, ótimo. Que pena. É. Era ótimo mesmo. Preparava muito bem os alunos. E daí, no ano esse que eu ia fazer para piano, saiu essa primeira turma de composição. Eles abriram aqui. Que foi a época do... Era ProUni? ProUni. Que eles ProUni, que eles fizeram várias cursos novos, assim. Teve uma criação de cursos, um investimento em educação muito grande na época. Criação, prédios novos, enfim, verba que vinha. E a grande promessa era essa. Abram novas turmas, que isso vai refletir economicamente na instituição. A instituição vai receber mais verba. Então, era essa a troca. Era para ir para o lado da inovação. Por isso que um curso de composição, né, não tinha. Então, teve um boom de cursos novos na época, né? Ah, claro. Daí eu entrei nessa turma aí. Mas eu entrei... Geralmente, composição, as pessoas elas estudam outros instrumentos e aí depois pensam, vou trocar para composição. A pessoa já tem que ter um certo conhecimento, né? Porque tu vai fazer arranjo, como é que tu tem que ter pelo menos a noção de como é que cada instrumento se comporta. E a prova, né? de aptidão, ainda me lembro no dia, foi uma prova difícil para mim, porque eles te davam ali um início de um tema escrito na partitura e tu tinha que continuar ele, sem ter nenhum instrumento, nada. Mas, nossa, só no mental. Só ali. no mental, E para mim foi bem foi desafio de entrar. E essa partitura que eles davam, ela já tinha ali vários instrumentos colocados? Não, eram só melodia, sem pensar no instrumento, sabe? Pode ser para qualquer coisa, mas tu tem que ter essa habilidade mental de entender o que tá... De sintetizar. Entender como é que aquela... Eu vou errar vários termos aqui, vou me referir a eles de formas talvez muito infantis, mas... O andaço daquele tipo de melodia, se é mais rápida, se é... Exato, tinha uma que parecia que era um tango, porque era em dó menor, tinha uma certa progressão que aparece nos tangos, sabe? Por aí a gente tem alguma ideia. Fazer a leitura ali, já tem que saber ler. Já tem que saber ler. E daí no transcorrer do curso foi uma coisa voltada aí para a escrita, né? E para períodos clássicos, desde a música do Barroco até o século XX, né? E foi um curso muito bom, né? Eu acho que é uma base muito sólida e que qualquer compositor, gente que trabalha em diferentes campos da música, seja trilha sonora ou na música popular, no arranjo, eu acho interessante ter essa base da universidade, sabe? E daí dentro da tua graduação ali, tu te graduou e na sequência foi Aí eu passei um período de trabalhar, de bastante prática. A gente sempre sugere até que as pessoas trabalhem um pouco antes de fazer uma pós-graduação, que é para pegar esse ritmo de mercado. Às vezes a universidade se mostra como um ambiente muito privilegiado do ponto de vista técnico, porque a gente tem as pessoas ao alcance, consegue um material, alguma coisa, e às vezes cair no mercado de trabalho, a correria e tal, principalmente o trabalho mais criativo, às vezes a pessoa tem que criar sob pressão, por exemplo, né? E aí nós estamos falando em 2014, que foi quando eu colei grau. Aí eu passei um período trabalhando, também dou aulas particulares de composição, isso até hoje. E em 2017 eu fiz o concurso que abriu aqui na FCM de sonoplasta. Que daí eu fui chamado. E aqui dentro eu trabalho na TV Campus. E com essa coisa do som na pós-produção, sabe? Desenho de som, também a trilha sonora. Mas uma área que está relacionada também dentro do campo da música, que é a música e tecnologia. Como a gente mixa, né? As peças audiovisuais. E tem uma relação com o que eu estudei antes também, né?
E aqui eu trabalho dentro, aqui na TV nós estamos fazendo assim, campanhas dentro da universidade, agora nós estamos fazendo os vídeos do RU, que daí eu faço captação, faço a pós-produção de som, trilha sonora. A gente fez esse vídeo de final de ano. Sim, que ficou muito legal. Era um bem evocativo, assim, né? A gente, quando fala em rua aqui para os nossos ouvintes, é o restaurante universitário, né? Às vezes as pessoas não conhecem as siglas, mas a gente tem uma infraestrutura dentro da instituição que, às vezes, precisa ser, de alguma forma, mostrada e remostrada, principalmente a cada turma. São pessoas, 20 mil pessoas que entram anualmente, ao ano. Bastante. Então, é um público que a gente faz meio que a nossa, vamos chamar aqui, nosso endomarketing, né? A gente precisa mostrar tudo o que existe e fazer de uma forma convidativa, agradável, para até que as pessoas conheçam a infraestrutura. Sim, porque é uma estrutura já grande, é difícil para quem chega aí poder saber como é que funciona, como é que eu uso o restaurante, como é que eu busco auxílio de moradia, essas coisas, tudo. Então, uma parte aqui na TV eu trabalho no núcleo criativo, nós estamos assim desenvolvendo peças dentro da universidade, né? Trabalhando nessas questões aí. A universidade é uma instituição que, embora ela tenha o seu curso de publicidade e propaganda, mas ela tem também o seu setor de comunicação, né? Que, por exemplo, a rádio, que é onde estamos, faz parte dessa estrutura, né? E tem a TV Campus, tem revistas, né? Tem Unicom. A Unicom. Tu teve passagem pela Facus. Tive para Facus antes. Faculdade de Comunicação. Exato. Bem bacana. Ali era uma coisa de também dava palestras e workshops do som dentro do audiovisual, né? E daí orientando alunos e dentro dessa questão que tu falava aí do trabalho, porque eu acho que a pessoa da comunicação tem que entender como é que a música trabalha nas peças, né? Entendeu? Eu gostava de tentar mostrar esse tipo de exercício de isso aqui com uma música funciona de tal jeito, se tu trocar funciona de outro jeito. E isso eu acho que tem crescido mais agora, porque como esse programa que a gente tem trabalhado no Rede, eu acho que a coisa do som, com o avanço da tecnologia e do digital e das espacialidades que a gente tem, som binaural hoje, som espacial, som 3D, tem aumentado bastante. A imersão, né? Tem coisas que tu só consegue. A pandemia e o podcast cresceu e eu acho que as pessoas estão mais interessadas em som do que era 5, 6 anos atrás. Tu não vê, agora eu vou dar uma viajada aqui, mas eu acho que tem até uma coisa meio fetichista do som, de tu ter o fone da marca tal, mostrando ali, virou uma coisa meio talvez mostrar um certo poder aquisitivo, tu ter um fone bacana, porque tá estampadão o JBL ali na tua... Pois é. Na academia. No som que eu acho que agora é obrigatório, todo mundo tem que ter um toca-disco em casa. Eu ainda não tenho, mas eu vou ter que... Aquelas coisas, eu já tive, me desfiz, agora tô tentando comprar outro. Porque todo mundo tem, e as pessoas parecem que para escutar a música agora tem que ser no vinil, né? Senão não... Eu acho que é muito legal, quer dizer, eu chamo de fetichista porque eu acho que tem muito a ver com uma geração que não viveu isso na sua origem, sabe? Eu sempre tive, eu precisava de um fonezão com esponja grande, porque eu não tinha outro, não tinha portabilidade quando eu era criança, quando eu era jovem. O meu Walkman era um tijolinho que eu tinha que carregar na cintura, cuidar para a calça não cair, porque ele era muito pesado. Então, e a coisa do disco também, quer dizer, cresci ouvindo disco em casa. A primeira vez que eu vi um CD tocar, ele girava tão rápido que eu me assustei, eu achei que estava com defeito no aparelho. Porque o nosso CD player, né, o duplo deck, que vinha com CD e tal, ele tinha a tampinha transparente. Então, a gente botava dentro, fechava a tampinha, ficava aquele CD bonito, reluzindo ali dentro, né? E no dar o play, ele dava um barulhinho como se fosse um... Parecia que um foguetinho ia sair dele. E eu pensei, meu Deus, tá girando muito rápido. Isso aqui tá encircuitado. Pois é, agora a gente não tem mais eles, porque
Tu não acha um CD hoje, não tem como. Onde é que eu vou escutar um CD? Exato. Inclusive, eu tava precisando de um até, e eu vou ter que dar um jeito de um, porque eu tenho um CD lá que eu não tenho ele ripado. Vai ter que passar. Eu vou precisar. E não sei. Mas assim, essa dos fones, eu acho bacana isso, porque as pessoas estão escutando muito no celular hoje, né? Inclusive já tem... a gente produz vídeos pro celular, que já é gravado lá na vertical, vai ser pra telinha. Eu já tô estudando tipo plugins para fazer o áudio soar melhor aqui, entendeu? Como é que isso aqui vai tocar grave, um alto-falantezinho desse? Então aí tem um plugin lá que reforça nos harmônios para dar uma sensação assim artificial de que existe de que tem um grave mais pesado. E é bem assim, é bizarro, né? Que a gente tá uma mídia assim que a gente tá produzindo música para tocar no telefone celular. E nesse ponto eu acho que é interessante as pessoas irem atrás de um fone legal, né? Porque o fone tem assim, fones de qualidade que tu escuta realmente tudo como tem que ser, quase como se fosse num ambiente real. A coisa dos podcasts, eu vejo muito também, que daí conversa mais com essa área, que é a dos audiolivros, audiodramas, e aí a gente ter também efeitos de profundidade, né? Por esses tempos eu estava escutando um e que tinha uma ambientação em que um cachorro latia ao fundo. E eu estava na esteira, fazendo esteira, e me assustei. Porque eu pensei, eu tenho gato em casa, então instintivamente eu pensei, meus gatos. Não, opa, peraí, é só... mas a imersão é aquela coisa de que você está tão dentro daquilo ali por causa do ambiente sonoro. Né? É que criaram novos codecs, porque o estéreo é uma coisa, mas agora já está com codec surround, né? E 3D, que pode criar essa sensação do som tá ao teu redor mesmo, tá longe, e daí cria muito realismo. Tem vários podcasts. Tem esse do Celton Mello, que é... Isso, foi o Francio Labirinto, foi nesse que aí. Esse que me assustou. No bom sentido. Mas, enfim, vamos retomar, então, ali no teu mestrado. Como é que foi esse interesse de fazer, continuar uma formação, né? Já que tu já estava no mercado, e querer voltar para o estudo, né? Mas isso é uma coisa boa da gente que trabalha na universidade, que é de seguir estudando, né? Então, aí em algum momento eu ia ter que fazer um mestrado, não ia... Bom, até porque tu sabe, a nossa remuneração tá ligada com isso. Então, nós somos meio que obrigados a fazer. Mas eu vou ter que fazer, então eu vou fazer na minha área, as coisas uma coisa que vai me acrescentar para mim como pessoa e como profissional. E daí eu tive uma época... Tentei na Fundação Carolina, que eles tinham bolsas. Sim, eles continuam. Mas tinha uma época que foi ali por 2015, 2016, que era bem no campo das artes, tá? E daí eu fiquei de suplente. E eles tinham para a Latinoamérica, né? Que era o foco. Eu tive familiares que fizeram e gostaram muito na época. Aí eu achei que eu ia passar e não deu. E daí eu fiquei com mas aí eu fiquei com vontade, sabe, do programa, de participar mais, de ir atrás. Daí eu comecei a juntar recurso e para pensar em ir por conta. E daí foi que em 2020 eu resolvi, agora fiz lá a aplicação, passei tudo, tô com a grana para fazer, e daí na pandemia. Gente! Mas aí eu fui com pandemia e tudo. Fui. E foi bacana, foi assim uma experiência muito gratificante, assim. Eu passei por... estudei as coisas que eu queria de arranjo, estudei jazz, estudei piano. Sim, não imagina fazer online, não tem de onde. Estudei muita coisa de orquestração, de harmonia, porque é um curso assim mais profissional, né? Não é um curso que tu tem que ter uma linha de pesquisa, assim, não é um mestrado acadêmico, né? Mas ao fim tem que apresentar um relatório. Sim, tu tem que fazer um memorial, tem uma coisa assim. Mas a grande parte do que eu fiz durante a grade curricular é prática, né? De compor, de fazer contato com pessoas, essa área, dessa coisa do coletivo, de buscar times de
animação, gente que trabalha com jogos, videogames, porque o videogame tá com, assim, as trilhas sonoras estão com tudo na área dos games. Rivalizando com filmes, né? Exatamente, tanto em orçamento como também na questão técnica, porque tá... Eu acho, minha opinião, assim, essas áreas do animação e o game, eles são mais dependentes da música que as outras, entende? Então, essa área tá muito bacana. E daí eu trabalhei, fiz música para game lá, trabalhei com coisa de animação. E tive uma experiência de trabalhar assim no mais alto nível da produção de trilha sonora, que é gravar com uma orquestra real, né? Porque fazia parte do TFM, trabalho final do Master, que a gente tem que gravar no leste europeu, porque o leste europeu é desde da Ucrânia, agora não tem mais, né? Coisa da guerra, mas eles têm estúdios que atendem a gravações ou seja, artista, gente de filme que quer gravar uma orquestra bem gravada, mas com um orçamento um pouquinho reduzido, que não é o que é Hollywood, sabe? Mas tudo assim, a gente gravou em Bratislava e era num estúdio assim muito chique, cara, assim, uma coisa de luxo mesmo, assim, que eles funcionam só nisso, assim, uma sala gigantesca, orquestra de 60 pessoas. Nossa. E a gente fica como se fosse a cabine aqui de cima. E eles são meio que referência nisso, já ficaram... Exato. Já criaram esse renome. Várias. Budapeste também. Tem tem na Grécia, tem aquele outro país antes da Grécia ali, que eu não me lembro dos... Bueno, que tem... São vários. Sofia também, tem cursos até bem conhecidos nessa área assim, de música com audiovisuais. E para mim foi assim o que mais marcou assim, de toda a minha ida para a Espanha foi ter ido lá e gravar com a orquestra em Bratislava. Que depois foi um trabalho assim... Te coloca numa rede internacional também, né? Mas foi um trabalho complexo, porque a gente... Desde o começo de contatar uma equipe, de fazer as maquetas, né, as mockups para mostrar e para ver como funciona no mundo real, né, demonstrar para o diretor, produtor, como é que tá aqui. E eu tenho o orientador, tem o professor também que mete uma pressãozinha para fazer. Aí depois que tá a música aprovada com os times, aí só depois a gente começa a orquestrar e ver assim a musicalidade para botar nessa música para ser executado por pessoas reais, né? E ficar próximo daquilo que a gente produziu digitalmente, né? Mas é um processo complexo, né? E a língua? Como é que ficava a linguagem? Isso aí tudo era em espanhol? Olha só, isso aí foi meio crazy. Porque é difícil, porque existem minúcias ali na música que são essas coisas do sensível. E aí tem coisa que às vezes uma língua, sei lá, uma palavra que uma língua tem e a outra não tem. Como é que tu vai expressar aquilo ali? Que é um detalhe, sabe? A gente trabalha ali... por exemplo, é um estúdio muito grande. Imagina, aqui a Casa da Comunicação tem aquele espaço que é para ser um estúdio que não está... Sim. Tipo aquilo lá, todo de madeira, sim, para ter 60 pessoas. E lá em cima, a gente na cabine. E daí tu fica com os professores e uma pessoa que faz o protocolo, que é um colega teu, que vai acompanhando a partitura ali para ver se tem que fazer algum take, alguma coisa que passou que eu não percebi. E eu fico no talkback falando direto com o maestro. Sim, tá? Entendi. E o maestro, ele falava espanhol, falava inglês e falava o idioma deles lá, o esloveno. E às vezes a gente falava com ele uma coisa, aqui ele, calma que eu tô falando com três línguas aqui, porque tem um músico lá que fala com ele em esloveno, aí tem outro que fala, porque Europa é tudo, assim, tem... Sim. Você fala tudo que é língua, ou fala inglês, e daí a gente fala com ele em espanhol, né? Mas a gente se entende no final das contas, porque eu acho que a linguagem da música ela já tem por si só que é uma linguagem já também, é uma comunicação, né? Exato. Na verdade ele estava falando 4. Mas que legal. E aí tu fez essa tu produziu lá vários materiais. Sim, esse é o trabalho do Master, são todas etapas, né? E aí depois que tu grava lá em Bratislava, volta para Barcelona e tu pode usar o estúdio da universidade, ou eu usei em casa porque eu sempre tive assim, eu gosto de fazer por conta, mas os meus colegas geralmente alguns contratavam, mandavam para outros lugares, mas eu resolvi fazer a minha mixagem e a masterização, tudo. Foi um processo brabo assim era verão lá, eu tava passando um calorão fazendo isso, mas depois foi gratificante porque um dos trabalhos o de Santif,
acabou ganhando um prêmio de melhor música no Festival de Sitges, que é um festival bem conhecido na Europa, né? Um festival de cinema fantástico, né? Então, na categoria de animação, eu concorri com essa animação, The Santif, e deu certo, assim. E eu acho que valeu toda, sabe? Ter apostado em ir pra lá e ter passado um desafio, assim, vale a pena. Eu tô procurando aqui, né? O The Santif é o Ladrão do Sol, é isso? Isso, tá no meu... Se alguém entrar no meu site, limarcioecheverria.com, tu já entra e tu já pode assistir aqui. Ele já tem umas 60 mil visualizações aí no YouTube. Aqui, foi premiado como melhor música original no Festival de Cinema Fantástico de Sitges, Catalunha, Espanha. Em 2023, quer dizer, relativamente recente também. Recente. E como é que... Daí tu traz, porque eu acho que é uma coisa super legal de destacar, e às vezes as pessoas acham que... Também acho que acontece isso contigo. Chegar, Jéssica, onde é que tu dá aula? Professor. Não, nós temos técnicos super qualificados também, né? Que não são... Sim, tô falando com uma aqui que é a melhor locutora que eu conheço, que faz... Não, faz a voz do Buba aí, do guri... Não, a gente brinca muito nas nossas sessões de gravação de vozes, né? E acaba que no mundinho ali da Samantha, eu acabei fazendo 5, 6 vozes. 5, 6 personagens. E quando aparecem uns perdidos, uns feijões perdidos lá, que é tipo o menininho lá que foi fazer um bolo, né? Que é muito engraçado. Tem coisa que acaba virando piada interna, porque a gente trabalha com o que a gente tem. E naquele momento ali, se surge um caquinho, né? Uma vozinha ali que tem que ser feita no momento... se eu tiver que fazer uma careta, tiver que fazer uma boca meio torta para a voz sair de um jeito diferente, só para gravar aquilo ali, a gente grava e já deixa resolvido, né? Então, mas eu acho que essa ludicidade que também acaba... Eu adoro trabalhar com som, independentemente... Gosto muito de música, embora eu não tenha formação, mas eu também canto. Aí tu me pergunta, sabe ler partitura? Não, remo muito e cada vez que eu aprendo um pouquinho, eu fico tanto tempo sem ler depois que eu esqueço. Quando eu vou começar a ter que ler de novo, aprender de novo. Mas é o tipo de coisa que ficar sem música, sem a musicalidade, não necessariamente um estilo musical, mas sem musicalidade na minha vida, eu acho que eu deprimo, sabe? Exatamente, que eu também penso que a música ela também age de uma maneira assim de cura dessas coisas, essas doenças que a gente tem da atualidade, do psicológico, essas coisas, aí a música trabalha muito bem nisso, assim. Muito mesmo. É catártico, né? Tem músicas que são catárticas e que eu não entendo por que ela funciona assim ou assado em mim, e já vi que isso funciona também em outras pessoas, de me relatar, tal música me enche o coração quando eu escuto, e eu termino num outro clima. Mas nem precisa ser só a música, só a coisa do som, de um instrumento, de tu gerar acordes ou melodias, não precisa tocar como se fosse uma música assim, mas só de tu poder improvisar, dedilhar e ficar, isso aí já acho que já faz um bem, sabe? Eu acho que é muito ancestral, né? Na nossa existência, com certeza a sonoridade das coisas antecedeu qualquer outra forma, acho que até de pinturas, enfim. Eu acho que isso está muito enraizado na gente. Bom, mas vamos falar no Márcio, que voltou, então, do seu mestrado e está na instituição fazendo também outras participações, e inclusive eu acho que vale uma menção aqui ao Cartas... o Cartas de Felipe. Que é a nossa, né, o Felipe de Oliveira, volta e meia, a gente retoma o nome dele aqui, invoca o nome dele em algum episódio, porque está muito proximamente ali dos trabalhos que a gente desenvolveu na editora no ano passado, e desenvolve, ele é uma figura importante. Então, nós fizemos o lançamento ano passado conjugados, né, na Feira do Livro ali de Santa Maria. Então, teve o lançamento dos 2 títulos e, na sequência, o pessoal foi convidado a ir ao teatro, que era em frente, ali na praça, no lançamento, para assistir o documentário. Teve perguntas e respostas. O Marcos Borba, o diretor, estava lá, o ator estava lá, o Guilherme Sena. E aí foi uma coisa assim que as pessoas que estavam lá eram um público muito específico que já conhecia o Felipe de Oliveira.
Que legal. Então era um público muito interessado, né? Muito engajado. Então foi uma tarde muito legal. Assim, conta como é que foi a tua experiência de produção desses vários materiais que tu desenvolve aqui na instituição. E eu acho que dá para dar uma atençãozinha especial aí pro como é que foi o Felipe foi um documentário do Marcos. E a gente já trabalha faz tempo que eu tenho a parceria com tanto o Marcos, a esposa dele, que são pessoas aí que estão produzindo, dirigindo, né? E esse documentário foi interessante, porque eu não conhecia a história do Felipe, né? E eu achei interessante deles usarem essa parte do live action, que um ator fazendo o papel do Felipe. E aí eu entrei para dar esse ar mais ali da época do Felipe, né? De combinar com essas cenas do live action que eles criaram ali. E eu fui atrás de referência, acabei indo para um lado mais orquestral, século XX, que era do período que ele viveu, uma coisa assim, tipo Vila Lobos, por aí, né? E foi bacana, assim, é um documentário que vale a pena assistir, tá muito bem feito. E a história do Felipe ainda no dia de hoje... É muito peculiar, né? O que me chama a atenção, como é que eles resolveram algumas lacunas, né? Eles querem inserir comentários e passagens do tempo. Bom, todo documentário tem, em geral, ali as pessoas falando, né? O que marca o documentário são as entrevistas. Então, as pessoas selecionadas fazem determinadas falas a respeito de um momento ou outro, né? Da época da vida do Felipe de Oliveira. E é interessante que isso que tu chama de live action, eles colocam momentos de dramatização fazendo essa conexão entre uma cena e outra, né? Entre uma entrevista e outra. Claro. E aproveitando para mostrar aí uma caracterização da época, né? Numa biblioteca. E daí é uma coisa mais intimista, porque é o Felipe dando a perspectiva dele daquilo que acabou de ser comentado, ou ele, às vezes, tece alguma opinião. Ficou muito bom isso, né? cara. Ficou muito bom. E a música aí entra com força, né? Eu tentei ir para um lado também nacionalista, agora que tu começou a comentar e foi me lembrando já, porque é do ano passado, né? E daí Sim. eu já tô fazendo outras várias coisas. Mas tem uma coisa nacionalista e uma coisa de força, assim, né? Porque é uma tragédia o jeito que ele foi... Teve que fugir daqui, né? Ele acaba... O jeito que o pai dele também foi assassinado por questões políticas. E tem uma pegada na música, tem uma pegada assim de um pouco de batalha que eu coloquei assim. Ele estava envolvido politicamente, mesmo que não quisesse, né? Porque já vinha dessa questão do que tinha acontecido com o pai dele, familiar. Então é interessante que tu pontua esses diferentes momentos que fazem relação com o que eles estão comentando ali na ocasião. Esse momento de vida que ele está comentado ali, alguma coisinha muda no arranjo para pontuar. Isso, exatamente. Né? Para pontuar aquilo, chamar atenção para aquilo que está sendo tratado naquele momento. Então, existe um elo. Esse é um papel que eu acho assim, da música, dela ter leitmotivs, temas que seguram mais assim o espectador, sabe? Que é o que vai dar consistência para a obra como um todo, né? Aí a pessoa pode dar uma brincada em determinados momentos, mantendo a coerência, né? Uma questão de coerência da peça, né? E, enfim, daí a gente também tem recebido muitos elogios e de todos os aspectos. Eu acho que foi um documentário super bem recebido, assim, tanto da parte da atuação, da parte da produção, mas da parte musical também, com certeza. Obrigado. E ainda tem tem um longa que tá para sair aí, que é o longa da Nelly. Eu acho que esse aí vai causar bastante também. O tema como é que é o nome? O nome era Tesmofórias, tá? Só que ela acabou trocando. É um neologismo aí. É Quando a Gente Menina Cresce, vai ser o título de lançamento. Que trata da cotidiano das meninas até o período de menstruação, assim, é bem interessante. Você é feminista, então, uma pegada mais feminista. Tema sensível também. Sensível.
Acho que sim. E vai ser um longa? É. Então temos aí... Porque tua produção junto com a TV Ovo é mais pontual? Ou tem... Acontece bastante. Bastante, né? Porque agora, além desse, a gente já tá começando uma outra série, que é uma série já de 10 episódios, do Rock do Cassete. Que essa aí vai ser a alegria, assim, do ano, assim. Essa aí vai ser as bandas aqui da região, né? Esse período que teve do rock and roll, que foi forte aí nos anos 80, 90, né? Sim. E ainda tem um outro curta que nós estamos trabalhando agora, que é o Morada, que até eu coloquei no meu Instagram uma nota, está aqui, saiu hoje, que foi gravado aqui na casa do estudante, né? Que retrata a vida de uma menina aí que mora na casa. Na casa do estudante. A gente... Estou procurando aqui o teu... o arroba, né? Quem quiser seguir é mark.echev. E-C-H-E-V. Echev. Mark.echev. Mas aí entra no meu site lá, que é o meu nome.com. Márcio Echeverria. E .com. dá pra achar coisas minhas, se quiser escutar lá, tem bastante coisa. E bom, para encerrar aqui, a gente está indo para os nossos minutinhos finais, a gente pode conversar um pouco sobre as tuas escolhas, enfim, para o Mundo de Samantha, que eu acho que acaba sendo o nosso projeto em comum, né? Que não está pronto ainda. Que não está pronto ainda, mas também complementou bastante porque é um projeto infantil. Para mim foi assim, uma coisa totalmente diferente pensar no universo da criança, que ele também é um universo que serve para o adulto. Sim. É divertido, é só a gente querer se colocar, sabe, no lugar. Mas não só porque seja para criança, não é uma coisa que é assim tão... Não é bobinho, assim. Exato. Tem momentos que eu uso a coisa que fica um pouquinho mais tensa, mas tem uma orquestração assim bem equilibrada. Eu tento criar uns temas, claro que são marcantes, assim, para que uma criança possa assimilar, mas o tratamento harmônico, o tratamento do arranjo também é todo trabalhadinho, assim, bem bonitinho. E a ideia é lançar esse podcast em breve, assim. São episódios de 10, 11 minutos cada. E vai ficar bacana, assim, pro pessoal curtir com um fonezão aquele... aquele bonito, aquele caro. Caro. Pra poder escutar tudo, porque acontece várias coisas. A música tá sempre acompanhando ali o drama. Tem sons ao redor, tem chuva, tem ela brincando com os brinquedos na casa, conversando com os pais, né? Tem ambiente de parque, ambiente na escola, né? E florestas. Florestas, né? E fantasias, encontro com bruxas. Então, é muito divertido, porque para mim também foi Unicórnios. Unicórnios. A gente fez... para mim, essa foi uma primeira incursão em um material mais amplo. Eu já tinha feito pontualmente alguma voz, alguma coisa, até uma locução mesmo, né? Interpreta aí a mamãe da pessoinha. Eu ia lá e fazia só aquilo ali, uma frase, duas. E daí pegar um projeto com essa complexidade, com várias histórias que tem uma temática e que todas as histórias têm um começo, um meio e um fim. E com essa diversidade de ambientes, vou fazer uma breve retomada aqui. As pessoas talvez não tenham escutado o programa anterior, que foi com a Maria Aparecida, que é a autora, mas é uma menina autista, né? A nossa protagonista é uma menina autista. E essas histórias são para tratar o autismo em diferentes contextos. Então, já é um assunto delicado, né? Falar sobre autismo. E aí, a autora tem a coragem de trazer outros temas relevantes, que é a leitura, o papel das mulheres na sociedade, consumo consciente. Então, tudo isso também acaba impactando. São temas... não é um tema assim... fortes, né? São fortes. E que uma criança pode ouvir os episódios dentro de uma leveza maior, né? De uma ludicidade, mas, ao mesmo tempo, o adulto que for ter acesso a esse material vai poder também fazer sua leitura crítica sobre o que está sendo discutido ali. Exatamente. Porque são discussões que trazem dados,
né? Os adultos, quando estão conversando, às vezes são os pais, às vezes a professora está junto, e isso é embasado, né? Claro, tem fontes. Tem fontes. A Maria Aparecida pesquisou antes de colocar aquelas informações. Então, é uma coisa que tem profundidade, e eu fico muito feliz da gente estar desenvolvendo, porque é uma coisa diferente. Eu não conheço nada Olha parecido. que tu me surpreendeu quando tu fez aquelas vozes, fez voz de homem, voz de rapaz, voz de menina, voz de bruxa. Mas a voz do gurizinho é demais, né? Eu tenho agora eu estou me recuperando estou meio rouca, porque eu me recuperando de uma crise com essa mudança de tempo, né, que aconteceu em Santa Maria. Quem tem algum problema respiratório dá uma sofrida. Mas eu consigo fazer umas vozes mais agudas e também um pouco mais graves, então é isso. A gente chuta a cabeceia e aparecendo o que tem que fazer, a gente faz, né? Mandou muito bem. Que bom, obrigada. E tem os outros também, que ainda, isso eu nem toquei ainda, que é os da Zelmellen, né? Isso aí, exato. A gente está com a produção de outros materiais que são também, mas daí são historinhas mais fechadas, né? Mais principalmente curtinhas, no cuidado com os animais, né? E tem algum que me parece que vai sair sobre história da arte também, que daí a gente vai ter como se fosse um passeio virtual no museu. Então, eu já estou pensando aqui, não sei nem se esse material vai estar consignado para agora ou para o ano que vem, mas é um roteiro que já chegou para mim. Então, invariavelmente, em algum momento, eu acho que vai acabar chegando em ti na sequência. que é um passeio, eu já fico pensando, assim, esse passeio pela história da arte. A história da arte, a gente relaciona com o quadro, com a imagem. Porque tal obra é de tal período. Mas tem todo um arcabouço musical desses períodos que vai dar o tom daquela época, né? Da leitura daquela obra que é visual, né? Então, eu acho que também tem espaço para isso. Um diálogo, né? Assim, é um universo muito, muito interessante de criar essa coisa só com o som, porque o som ele é subjetivo. A imagem é mais objetiva, né? E tá aí o desafio. Um outro material, só para, já que a gente está falando aqui daquilo que a universidade produz. Recentemente a gente teve, foi fim do ano passado, acho que novembro do ano passado, a inauguração do espaço Caverna, lá no Acervo Artístico, que é para tratar de arte rupestre. E daí também é um espaço fechado, que daí foram feitas pinturas rupestres nas paredes com cores fluorescentes, e daí é tudo no escuro. Uau. E é um espaço agradável para a gurizada deitar no chão, ficar olhando conforme a narração fala de um período histórico, de uma obra que está em Lacroix, e daí tem uma que é na França, e tem outra que é na Espanha e tal. O foco ilumina aquela obra que está numa parede, que está na outra parede. Então, não é monótono. A pessoa está ali no escuro, mas ela está cercada num ambiente super luminoso, com cores vibrantes, por causa dessas tintas fluorescentes que eles usaram para brilhar no escuro. A narração eu que fiz. Aí eu fiz 3 narrações, uma que era para crianças, então ela é mais sucinta, conta a mesma coisa, mas assim, em 5 minutinhos. Aí uma que é mais infanto-juvenil e outra mais para o jovem adulto, ali o pessoal que está terminando o ensino médio, que já vai tá indo para um outro tipo de entendimento daquelas informações. O legal é que aqui dentro da universidade, que é uma arte coletiva, porque daí tu tem pintura, tem voz, tem música, tem história e tudo conectado, né? E é isso, esse espaço imersivo claro, eu tô na narração, mas tem uma trilhazinha de fundo, claro, né, com uma ambientação da floresta, né, como se fosse, sei lá, na época da pré-história. Então, guardadas as devidas proporções, a arte rupestre é a arte pré-histórica, né? E a gente, se vai fazer um passeio pelo museu com diferentes épocas de história da arte, também, cada época vai ter o seu som, mesmo que não tenha uma música, um estilo musical, né? Vai ter o seu som característico daquele período, que vai enriquecer aquela peça, aquele momento, né? Mas, Márcio, que bom te ter aqui. Eu que agradeço, olha, legal mesmo ter vindo aqui conversar contigo e
um dia tem que ter alguém para te entrevistar, para te falar das tuas produções. E tu tem que dar melhor a garganta para dar uma palhinha aí dos pois é. personagens. Eu até fiquei pensando do assim, mundo mas de Samantha. o que eu acho que o Buba não é tão agudo, o Buba eu consigo fazer. Vamos ver aqui pro pessoal dar uma risada também. O Buba, ele é um pomponzinho, né? Ele é um bichinho peludinho, cor-de-rosa, né? E eu fiz ele como se fosse assim uma linguinha um pouquinho presa, um pouquinho travada, porque eu, olhando assim as ilustrações e a forma como ele interage com a Samantha, que ele é o amiguinho imaginário dela, né? Me pareceu que ele ia ter uma simpatia, ele ia ser mais gracioso se ele tivesse essa pegadinha na língua. Então ele fala bem bonitinho, assim, às vezes ele dá uma pesadinha assim, mas é a coisa mais queridinha. E eu acho que quando eu escuto, e aí que eu acho que é o teu toque, quando eu gravo tudo separado, né? Gravo todas as vozes separadas. E aí quando eu escuto aquilo ali tudo montado, na sequência do diálogo, com a trilha no fundo... Ah, claro. Cara, parece que não sou... Eu me surpreendo de novo. Parece que não fui eu que fiz aquilo ali. Exatamente. Ganha vida. É que daí sabe? a história já rouba mais atenção do que tu prestar atenção na tua própria voz, né? E facilita tudo, né? É um processo de pós-produção, né? É uma coisa que eu nunca vou esquecer o primeiro impacto que foi de ouvir o negócio. Eu cheguei em determinados momentos que eu estava ficando emotiva. E eu pensei, mas poxa vida, eu sei o que vai acontecer, por que eu estou ficando emotiva, entende? Eu já sei eu gravei a história inteira, eu sei o começo, meio, fim. Mas esse poder do arranjo, da composição e dessa condução que a música dá, né, para os nossos sentimentos. Legal. Obrigado, Jéssica. Obrigado mesmo. Obrigada a tua participação, a tua presença, e que sigamos aí com mais projetos pela frente. Exatamente, estamos juntos nessa. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Fique conosco, semana que vem temos mais um episódio para falar daí sobre muralismo. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.